Água. Jorrava do peito uma quantidade de água que remetia à imagem de uma rua, de um bairro familiar, de gente simples, em que as crianças brincavam na rua num dia de sol. E alguém achou alguma forma de tornar aquele dia tão quente, tão seco, um pouco mais divertido, ao estourar a fechadura de um hidrante que ficava na calçada. A pressão da água fazia parecer que a fonte era infinita, e que aquela alegria de se molhar, de brincar debaixo d'água não cessaria nunca. Era como se todas as angústias, até o incômodo daqueles que perdiam o jogo de futebol de bola de meia, sumissem e dessem espaço para um sentimento de que viver era bom demais, que valia a pena, e que, se fosse possível, a vida era digna de se viver para sempre. Ou, ao menos, de se morrer com um sorriso no rosto, sabendo que o que se viveu foi bom, foi bem aproveitado. Não careceu de nada. Não de verdade. E as faltas que existiram eram, assim, suficientes por si só. Consequências da existência de se estar vivo. Uma mera lembrança de que estamos ali para poder viver tudo aquilo que nos faz querer, de fato, estar ali. E que o que falta, o que dói, que incomoda, existe quase que só para evidenciar o seu contraste com a alegria, com a explosão de vida daquela água jorrando naquele dia de sol. Era assim que estava o meu peito. Jorrando água como se houvesse logo atrás do externo, aquele osso que fica no centro do peito, um cano grosso que vinha de um lugar oculto, mas definitivamente de dentro do corpo, quiçá da alma. Era dali que saía, que quase que borbulhava a água e inundava tudo, hidratava todas as coisas. Era gelada e gostosa e tocava a mim e a tudo à minha volta. Era um sentimento sem igual. Sentido num dia de sol, depois de um passeio, após chegarmos em casa, antes de uma refeição de fim de tarde. Crianças precisam de rotina para comer e a rotina precisa ser regrada e consistente. Não se pode negligenciar a alimentação de uma criança como adultos tendem a fazer consigo mesmo. Onde é que a gente se perdeu nesse caminho, né? Eu odeio rotinas com todas as minhas forças. Parecem prisões que não permitem o corpo pulsar por já determinarem todos os movimentos, todas as atenções, não dependerem e nem permitirem a existência da vontade, porque tudo que se move já é determinado. Mas essa rotina era a melhor rotina do mundo. Poder me preocupar com essa rotina, me preocupar com saber que se fôssemos demorar para chegar em casa, talvez tivéssemos que comer na rua, porque criança não podia ficar sem comer, nem comer muito tarde para não atrapalhar seu sono, era a melhor preocupação do mundo. Eu também odiava ter horário para dormir, ter que acordar cedo todos os dias, mas ter essa obrigação por uma causa que me fizesse jorrar o peito de água dessa forma era inquestionavelmente tudo o que se podia querer na vida. Sentado naquele sofá, olhando em volta e vendo tudo o que eu queria ali, à minha volta, não tem preço. Não tem medida que possa ser estabelecida pelos olhos do hoje. Não há explicação que se possa compreender com os ouvidos do momento de agora. Não tem números, não tem justificativas, não tem palavras, não tem entender. Tem somente sentir. Eu tenho um pouco de dó daqueles que não sentem. Tenho mais dó ainda daqueles que já sentiram e não sentem mais. Primeiro, me sentei ali porque a criança desenhava na sua mesinha rosa de plástico e vê-la desenhando me emocionava. Era algo feliz demais. Era um dia simples de verão, ela estava de férias, não tínhamos horários ou compromissos,
A mãe dela estava no quarto largando algumas coisas e ela foi direto para a mesinha. Chegou em casa com alguma ideia sobre o que queria desenhar. Me sentei ali e a observei, me sentindo abundantemente feliz só de olhar ela fazendo uma atividade tão corriqueira, num momento que não tinha nada de especial além da própria existência. Tempos antes, o cano de onde jorrava a água era seco. Nunca teve nada além do vácuo. A estrutura já era preparada para isso, foi sendo aperfeiçoada nesse sentido desde o início da sua construção. Ele aguentava a pressão extrema causada pelo vazio de dentro, como se fosse uma obra de um engenheiro da NASA, só que para sustentar o vácuo interno, não o externo. Não dava nem para saber que era um cano, parecia um buraco, um vão. Mesmo sendo resistente, feito de pedra, uma pedra gelada, ainda puxava algo para dentro de si pela abertura, afetando o que estava no entorno com essa enorme gravidade que ele causava. Parecia que tudo que estava em volta ia desaparecer, ser puxado para dentro e sumir numa singularidade, como num buraco negro, só que do tamanho de um átomo. Ele era tão seco que as bordas desse vão já estavam encardidas de poeira pela secura que já vinha durando a vida toda. A sujeira já era parte do todo. Eram as marcas da mais absoluta ausência de uma obra inacabada e abandonada para ser finalizada com a sedimentação da poeira e com a gradual erosão daquilo que não se grudasse bem à superfície. Depois de voltar lá de dentro, a mãe se deita sobre o encosto do sofá, logo atrás de mim, de forma que a sua cabeça ficasse imediatamente ao lado da minha, quase encostando. Encostando mesmo estava o seu braço que, dobrado, segurava a cabeça numa diagonal. Já era suficiente para eu mover a cabeça de forma a fazer um carinho ou fazer um carinho em mim mesmo, como um gatinho que vem se encostar nas nossas canelas. Não sabia da resposta que eu teria, mas ela se aconchegou um pouco mais, se encostou a cabeça na minha e abraçou meu pescoço, no que eu, com a enorme euforia de estar nesse ambiente inundado de amor, me virei e a abracei, ficando com o rosto colado no dela. Aquele gesto de carinho sem palavras. Era isso mesmo, sem palavras. Não precisava delas e nem inspirava que elas se aproximassem. Era momento de delimitar que ali as palavras não cabiam. Não se tratava delas. Elas já haviam atrapalhado muito o caminho até aqui, inclusive. Esse toque era uma surpresa boa, não porque não havia acontecido antes inúmeras vezes, mas porque as palavras haviam feito uma participação, pouco tempo antes, em que anunciavam que esses momentos não viriam mais acontecer. Que os pactos, oriundos das palavras, fadados ao fracasso, que determinavam que aquele era o lugar daquele afeto, daquele amor todo, haviam sido rescindidos. Não haveria mais nós três ou nós dois. Haveria com certeza nós duas, mas aqui não com você junto. As palavras disseram isso, ou algo assim. Mas na ausência delas estavam os pedidos de que ficássemos ali e não fôssemos embora um do outro. Da criança os pedidos ainda vinham através das palavras. Elas eram aliadas, a criança ainda não tinha criado medo delas. Não havia uma série de filtros que nos faz usar as palavras como escudo. Ela os usava como presentes para quem pudesse ouvi-las. Sem as palavras, sem as nomeações, sem os pactos, se deu a permanência. Uma permanência que era resultado de uma vida que se fazia presente.
era resultado de um desejo de se estar ali, de se abraçar, de se beijar, de gozar junto, e também de estar lavando a louça enquanto o outro joga fora os restos do prato da criança que ela não iria querer mais comer, e poder olhar para o lado e ver que a pessoa estava ali. Nesse abraço gostoso, nesse toque doce entre as peles e os cabelos, e os dedos que faziam carinho nas cabeças e os pescoços, e as respirações que ficavam enfornadas no corpo um do outro pela proximidade, em meio a tudo isso, a criança olhava e pedia com um olhar e com um sorriso no rosto para participar, e dizia, também em silêncio, que via algo que amava muito e que a fazia se sentir amada também. No que eu percebo o olhar dela, eu estendo o braço e chamo "vem", dizendo também o diminutivo do seu nome, o que era uma afirmação da nossa intimidade e do lugar de carinho e pertencimento que tínhamos um com o outro. Era um amor que se realimentava entre os três. A mãe se apaixonava sempre que via como eu e a sua filha nos amávamos. A filha se sentia mais amada ainda quando via como eu cuidava e amava sua mãe, sem poupar carinhos e esforços para vê-la sorrir. E eu me perdia mais ainda no amor por elas ao vê-las se amarem, ao ver a pureza da criança e ao ver os cuidados da mãe, o carinho, a atenção, o olhar e o movimento de fazer questão de amar e expressar amor a todo o tempo. A pequena se levanta da cadeirinha e vem em nossa direção. Quando estava chegando perto de subir no sofá, avista o gatinho recém-adotado, a quem ela deu um nome fofinho de comida. Ela o viu e exclamou, "Pera!" e chamou seu nome. Ela pega o gatinho no colo e o traz para o sofá para participar do abraço. Estava ali o que ela via como sua família. Não tinha privilégio maior. Como que qualquer coisa pode competir com isso? Quem deixa algo assim para trás para dar prioridade a qualquer outra coisa? Dinheiro, bens, competições assim sociais de qualquer tipo, carreira. Qualquer investimento nessa direção só faria sentido se fosse por elas. Para que elas estivessem bem. Para que elas estivessem saudáveis. Para que a criança pudesse crescer e viver experiências, pudesse ter um futuro assegurado pelo fato de que a gente nunca iria embora, que a gente estaria ali sempre que ela quisesse e precisasse. Eu já sonhava com um dia em que ela trouxesse algum interesse romântico assim para casa e já ria das bobagens que eu queria fazer para mexer com ela anos antes de que isso fosse minimamente possível. Quando ela subiu o sofá, ela se aconchegou no meu colo enquanto falava com o gatinho fazendo uma vozinha fofa. A proximidade do corpo dela do meu peito, ela sentada sobre as minhas pernas, o conforto e a facilidade dela de se aproximar de mim. A dádiva de ter intimidade e confiança com uma criança, de ver que ela confia em mim e me tem como referência, mesmo não sendo minha filha. O fato de que ela me aceitou e, como se não fosse suficiente, fazia questão de que eu estivesse na vida dela. Nada disso tem preço nem palavra. Ela se encaixou em mim e a mãe, logo em seguida, sem desencaixar do meu pescoço, escorrega para o sofá por trás da criança e se gruda em nós dois de uma forma que parecíamos ser um organismo só. O gatinho, que geralmente tentava escapar de qualquer colo, se aconchegou e apoiou a cabecinha no peito da criança. Eu só conseguia pensar que não existia mais nada que eu precisasse tendo aquilo na minha vida. De repente, a vida fazia sentido. Um de repente que surge quando eu as conheci. De repente era gostoso dormir e acordar cedo todos os dias. De repente era gostoso sair de casa cedo e passear, comer em algum lugar, ir à praia.
Tudo que me parecia um esforço enorme e sem recompensa agora era motivo de excitação máxima, da mais pura alegria. Os almoços, lanches, brinquedos. De repente não era mais uma preocupação verificar o saldo na conta corrente para avaliar se valia a pena. Viver não só era mais importante, como era urgente, era viciante. Os 3 emaranhados no sofá, digo, os 4, não posso esquecer o gatinho. Era uma imagem que, mesmo estando dentro, eu conseguia imaginar de fora. Não tinha ali o reflexo do vidro das portas da sacada, mas não precisava. Eu conseguia nos enxergar de olhos fechados. Era uma apertação só, um grude sem igual, uma sinalização mútua do amor que a gente tinha, do quanto éramos importantes uns para os outros. Aquela cena não acontecia em tempo integral, mas era bem frequente. Me lembro ainda de diversos momentos semelhantes. Não estávamos fazendo nada. Aquele abraço no sofá não era secundário, paralelo a algo que estaria passando na televisão. Não era uma enrolação de espera por alguma comida que esquentava no micro-ondas. Não era nenhuma breve interrupção de alguma outra atividade. Era um fazer em si. Naquele momento, estávamos nos amando. Como quem responde uma pergunta sobre como foi o dia. Saímos para almoçar, depois demos uma volta no shopping, aí chegamos em casa, nos amamos por um tempinho, não sei quanto, depois fomos fazer a janta porque a pequena já estava com fome. E por aí vai. Eu sentia os corações delas batendo, através do tato do corpo. Nossas respirações aconteciam quase que em uníssono e, às vezes, suspirávamos juntos. Ou emitíamos algum som de satisfação com a boca fechada, assim como faz alguém que acabou de se deitar numa cama muito confortável, ou quando dá ou recebe um abraço muito gostoso. Não tinha como sair dali. Não sei nem como o fizemos. Essa é uma imagem da qual eu sempre me lembro quando eu falo sobre amor. Eu sempre me lembro da sensação no corpo, de que o peito jorrava água explosivamente. Eu me emocionava com como estávamos grudados e que não precisávamos de mais nada além daquilo que já estávamos compartilhando entre nós mesmos naquele momento em total silêncio, sem precisar dizer nada. Eu me lembro desse dia com alguma frequência. Não sei se lembro mais desse do que dos outros, por causa do fato de que ele aconteceu depois de um momento em que eu achei que essa cena não se repetiria mais, ou se houve algo de mais especial nesse dia. Penso que talvez seja pela primeira opção. Hoje é uma lembrança muito boa, a melhor que eu tenho. Das 5 melhores, com certeza. As outras 4 também envolvem elas duas. As 50 melhores lembranças que eu tenho envolvem elas duas. Todas as melhores lembranças da minha vida envolvem uma delas ou ambas. Foi o período que jorrava a água, jorrava a vida de dentro de mim. Hoje ainda mantenho os presentes, os objetos que me lembram elas. Os mais significativos estão guardados fora de vista, porque é muito dolorido olhar para elas o tempo todo. Não que elas já não estejam na minha cabeça o tempo todo, e elas estão. Mas hoje já não jorra mais água. Hoje eu fico na busca das palavras para tentar compreender o que ficou no lugar, o que sobrou da ausência delas, ou o que pode vir a existir depois desse vazio que ficou. Eu uso as palavras para elaborar e ver se eu descubro possibilidades de motivação para acordar cedo, dormir cedo, sair de casa cedo, ir passear, comer em algum lugar, ir à praia.
Ainda não tenho nada para colocar ali que não seja alguma peça forçada de quebra-cabeça, daquelas que fica toda torta e, mesmo que se encaixe na força, uma hora ela cai e mostra o vazio que ela escondia. É por isso que agora as palavras vêm dessa forma. Por isso que sobram tantas, como ferramentas que eu tento usar uma após a outra, buscando descobrir se alguma delas vai consertar o cano. Ao mesmo tempo que elas sobram todas juntas, ou uma a uma, não são suficientes e sempre faltarão. Hoje o cano está vazio de novo. O que antes parecia um estado natural das coisas, agora mostra uma secura onde eu já senti jorrar a vida. Mês que vem faz 1 ano da última vez que eu as vi, e nesse mês fez 2 de que eu as conheci. Não passa mais nada pelo vão, por mais vazio que ele esteja. Nem ar. Voltou a ser um vácuo. Quando tento colocar algo ali, a coisa cai no escuro e some, sem nem fazer barulho de que chegou no fundo. Eu passo os dias tentando não ceder à gravidade interna do vácuo, à pressão de me embrulhar em mim mesmo e desaparecer numa singularidade do tamanho de um átomo. Já se acumula a nova poeira de um espaço vazio e abandonado. Rapidamente, a aparência voltou ao que era antes, e de pouco em pouco recupera a sedimentação, o que estava encardido. Hoje, nesse espaço vazio no peito, não passa nem ar. Só resta resquício, pequenas marcas da umidade da vida que uma vez me hidratou.